Muito boa tarde a todos e todas. Antes de começar o conteúdo de hoje, eu tenho uma pergunta. Você já arrumou sua cama hoje? O quanto que arrumar a cama é importante para o nosso bem-estar? É uma das coisas que nós conversaremos hoje. E essa tela inicial mostra esse filósofo Schopenhauer, conhecido por ser pessimista, e diz Schopenhauer: o modo mais seguro de não ser muito infeliz é não esperar ser muito feliz. Um dos temas que trataremos hoje é sobre a proatividade, mas também sobre o tema de superar crises. E usaremos então a sugestão do filósofo para não sermos exatamente pessimistas, mas realistas, entendendo que sofrer crises, reveses, fracassos faz parte da vida. E aí já perguntei para vocês se vocês arrumaram a cama de vocês e vamos refletir sobre essas ideias. Hoje, no dia 26 de outubro de 2025, sexto dia da lua nova, eis os temas que o método Meleagra sugere para começarmos o nosso diário de autoconhecimento, de autoaprimoramento, de um trabalho bem específico sobre o nosso bem-estar. Hoje a gente vai ver que teve uma palestrante do TED Talks que, refletindo sobre o bem-estar, ela chegou à seguinte conclusão: olha, você ter uma vida boa é até que simples, mas não é fácil. Por que ela diz isso? Que é simples, mas não é fácil. Porque se você buscar receitas para o seu bem-estar, você vai encontrar muitas receitas. E aí, o que vai fazer toda a diferença é colocar em prática. E isso não é fácil. E aí por quê? Será que o método Meleagra é mais um entre tantos métodos para o bem-estar que acaba não fazendo diferença nenhuma? Porque estão lá, estão disponíveis para todas as pessoas, basta procurar. Qual a diferença do método Meleagra? A diferença do método Meleagra é que você vai encontrar o método que funciona para você. São colocadas algumas ideias para estimular a sua criatividade, estimular a sua curiosidade, para você mesmo pesquisar e você mesmo chegar às suas próprias conclusões. E aí ele está organizado de uma maneira simples, resumida nesses 5 passos. O que se espera que você faça para cumprir o método Meleagra é diariamente cumprir esses 5 passos que estão aqui. O primeiro deles é você procurar no calendário lunar que dia nós estamos, de qual lua, que dia e lua e nós estamos. Você encontra primeiro, eu vou mostrar aqui que tem o calendário, que mostra todos os dias do mês, mas ele mostra também a lua. E aí a gente vê que no dia 26 de outubro nós estamos no sexto dia da lua nova. O primeiro item do método, então, é para encontrar que dia e que lua estamos, porque aí o método vai sugerir para cada dia do mês lunar 2 ideias para a gente refletir e colocar na prática sempre que possível. Neste primeiro item, espera-se que você faça algumas anotações sobre esses temas de superar crises e proatividade. Se você acredita que essas ideias, esses conceitos realmente ajudam o seu bem-estar, pensando na pessoa única que você é, se faz sentido isso para você, se não faz, se você tem feito essas atividades de superar crises e de ser proativo na sua vida. Aí acabou. Esse primeiro ponto é simples assim. O que nós vamos ver ao longo do vídeo é o que espera que você faça para poder responder esse primeiro item. Você, para escrever sobre superar crise e proatividade, você precisa refletir, conversar com outras pessoas, precisa fazer pesquisas, e o que nós apresentamos aqui é uma pesquisa para o embasamento para você responder esse item 1. O item 2, 3, 4 e 5 já foi muito explorado nos vídeos anteriores, mas é basicamente para você falar sobre o seu dia, anotar insights, projetos, fazer uma marcação de como você está em todos os dias que todas as ideias sugeridas pelo método para você focar na lua nova, você faz uma pontuação num gráfico de pizza
e conclui a sua tarefa diária dizendo o que você tem para melhorar e o que você tem para agradecer. Perceba que ele é bem individualizado, esse método. Eu não digo para você o que você tem para melhorar, o que você tem para agradecer. É você que tem que encontrar. Isso que faz o método Melhagra singular em relação aos outros métodos. Eu já disse em vídeos anteriores que o método é uma síntese de tudo que eu já pesquisei, de tudo que eu vi sobre bem-estar, em particular o curso A Ciência do Bem-Estar, que fundamenta muitas ideias desse método. Cientes de que em cada semana a gente vai estar focado num tipo de aspecto humano. A gente já se focou nos aspectos estruturais na lua minguante, agora na lua nova estamos focados nos aspectos pessoais, na lua seguinte serão os aspectos sociais e na lua cheia os transcendentais. E nessa reflexão sobre quem nós somos, nós temos aí esse desafio de estruturar, de lapidar a nossa personalidade, usando o que os conhecimentos da ciência têm para nos ajudar, mas não tem nenhuma fórmula para você seguir. Você que vai encontrar a sua fórmula, você que vai desvendar esse emaranhado que constitui a nossa personalidade. Imagine que a nossa personalidade é uma espécie de barbante embaraçado. E aí tem vezes que a gente, por conta do trabalho que dá a desembaraçar, a gente aceita as coisas como estão. Aceitar as coisas como estão significa não se colocar esse desafio de desembaraçar esse barbante. E aí a minha sugestão, um pouco metafórica, mas um pouco literal, é que você, para desembaraçar um barbante, você tem que encontrar primeiro uma ponta. Encontrando uma ponta, você consegue usar esse método para ir desembaraçando o resto. E qual que é essa ponta? Essa ponta é você mesmo. Para você encontrar o seu bem-estar, você tem que partir de você. Há receitas, mas é importante que você crie sua receita a partir dos estudos que você faz. Um dos métodos que eu acredito que não dá certo para tratar do bem-estar é você usar a experiência de alguém. A experiência de uma outra pessoa que tem uma outra vida, outra constituição genética, outra história. Então, é claro, é importante considerar as histórias das pessoas, os estudos das pessoas, mas encontre o que faça sentido para você desembaraçar o barbante da sua personalidade. E estamos no 6º dia, já vimos behavior cura, metapsiquia, desenvolvimento estratégico, euvir, motricidade fina, exercício aeróbico intenso, contato com a terra, desenvolver hábitos, potencializar vocações e zelo, e hoje superar crises e proatividade. Primeiro vamos para a definição do que o método define como superar crises. Superar crises é um processo dinâmico e não linear de adaptação e crescimento perante as adversidades significativas, fundamentando na aceitação de que recaídas e fracassos são componentes inevitáveis da experiência humana. Esta competência pressupõe a transição de uma postura passiva de vítima para uma agência ativa, na qual o indivíduo assume a autoria de seu destino, reconhecendo que o mundo não existe para servir os seus interesses, mas ele pode construir significado e direção mesmo em circunstâncias desfavoráveis. Superar crises, eu tenho apresentado que cada dia do método nós temos 2 ideias, eventualmente uma teórica e uma prática. Superar crises é mais mental, no caso, é você aceitar que as adversidades existem, você não é uma pessoa desafortunada, o mundo não está contra você, o mundo é difícil para todas as pessoas. Aceitar, como Schopenhauer propõe, aceitar que o mundo é difícil, acaba tornando a nossa vida melhor do que se a gente imaginar que as pessoas, o mundo, as chuvas ou o sol existem para nos prejudicar.
as adversidades fazem parte da vida. No segundo ponto, proatividade. A proatividade, no contexto do bem-estar integral, é a decisão mental de realizar a energia de ativação necessária para quebrar a inércia comportamental. Este ato consciente envolve driblar o impulso primitivo do cérebro, amplamente documentado pela neurociência no sistema límbico, que busca a comodidade e evita caminhos novos e desafiadores para conservar energia. A prática ritualística de arrumar a cama ao acordar funciona como um hábito âncora, um microdesafio vencido que gera um impulso psicológico de realização, ativando um efeito dominó de pequenas vitórias ao longo do dia. Apesar de nascer de um impulso mental, a proatividade manifesta-se em ações. A proatividade é um dos exemplos de que não é fácil separar o que é teoria e prática no método Meleagra. Ele começa com uma decisão mental, mas se manifesta em ações. Quando você acorda, foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês, se vocês arrumaram a cama de vocês. Eu já ouvi algumas pessoas falar sobre isso como um símbolo do bem-estar, inclusive é mencionado no curso A Ciência do Bem-Estar, que só de você arrumar a sua cama já dá um sentimento de que as coisas podem começar a fluir a partir daí. Quando você toma essa decisão de arrumar a sua cama, ela é uma espécie de disposição interna. E aí, por que eu estou destacando essa questão de arrumar a cama? Que eu já ouvi pessoas falando sobre isso, e elas arrumam a cama delas, mas elas não fazem o resto. O que vai fazer muita diferença nesse hábito de arrumar a cama é como se fosse um bom começo. É você começar bem o dia, mas o bem-estar não acaba aí. Ele tem que continuar nas outras ações que, como a gente vai ver, ações novas que ajudam o nosso bem-estar, depende da gente sair desse estado de ficar parado. O cérebro tende a preferir a estabilidade, tende a preferir se proteger das novidades, se proteger da exposição. E aí a gente cria métodos. E aí essa pessoa que eu estava mencionando para vocês, há uma palestra dela no TED Talks de 7 anos atrás, que é como parar de se fazer mal. E aí eu vou colocar aqui na descrição. E aí ela diz que tem esse método para a gente sair do freio de emergência. Porque ela explica que quando a gente tem uma boa ideia para a gente colocar em prática, se passa desses 5 segundos de ação, o cérebro entra nesse freio de emergência que ela chama, que é da precaução, que é do conforto, que é o do tudo bem. Como está a sua vida? Não, está tudo bem. Esse tudo bem significa eu não quero mexer. Para sair desse estado de inércia, a gente tem que, a sugestão dela que eu achei boa, acho que pode funcionar para muita gente, é que você encontrou uma boa ideia para ser colocada em prática, não espere, o momento é agora. Esperou passar, perde a disposição. E aí, é nessa palestra também que ela diz que é simples, mas não é fácil. Então depende dessa disposição interna que a gente busca. É uma deliberação. A proatividade é uma deliberação. Imagine que você conhece alguém que está com depressão. Essa pessoa, se ela se convencer, se ela deliberar que ela vai fazer o que está ao alcance dela para sair dessa situação, ela pode perceber que há casos e casos de depressão. Mas ela pode perceber que o caso dela, às vezes, é algo que não é exatamente psicossocial, que não é algum trauma, que não é algum problema genético. O método Meleagra é um tratamento alternativo para a depressão. É um método alternativo para a depressão em que a pessoa que se propôs a realizá-lo, ela vai identificar
dentre as ações que a ciência mapeou, que funciona, que mexem com o nosso bem-estar, que melhoram o nosso bem-estar, quais que funcionam para ela e quais que não funcionam. Mas ela tem que pelo menos tentar. Se ela não tem iniciativa de tentar, pode ser que o caso dela seja algum tipo mais forte, alguma patologia mais profunda. E, inclusive, em junho desse ano de 2025, foi feita a primeira cirurgia para a cura da depressão. Então, é importante essa reflexão sobre como funciona a depressão com você, porque às vezes não depende da sua iniciativa, é alguma coisa física. E, portanto, você não tem que se martirizar por você sentir isso. Às vezes não é falta de força de vontade. Às vezes é alguma limitação orgânica. Então, para você se conhecer, para você identificar qual alternativa vai funcionar com você, você precisa testar. Se você tenta colocar um método Meliagra em prática e ele não funciona, pode ser que o seu caso não dependa somente da sua iniciativa. Tá? E então estamos no 6º dia, superar crises e proatividade. No 4º item do método, a gente tem que pontuar de 1 a 5 em todos esses itens, para a gente poder comparar se o método está funcionando ou não, se o método é eficaz ou não, certo? Pois bem, amanhã veremos o último dia temático da Lua Nova, que trataremos de estudo e planos a médio e longo prazo. Já vimos então até o 6º dia e estamos nessa lua dedicada ao aprimoramento pessoal da nossa personalidade, à lapidação da nossa personalidade, buscando principalmente entender quais mecanismos conhecidos, estudados pela ciência, podem ter efeitos sobre nós ou não, certo? Então é isso, muito obrigado por acompanharem até aqui e continuamos amanhã. E, no caso, teremos também depois de amanhã, então teremos segunda e terça ainda tratando da Lua Nova, para a gente concluir essa reflexão como podemos fazer para lapidar a nossa personalidade. Certo? Muito obrigado, é isso. Se você não arrumou a sua cama, vai lá arrumar a sua cama, tá bom? Aí depois você continua a curtir o domingo, tá certo? Muito obrigado, boa tarde e até amanhã.